Imagine viver em um país onde oficialmente a guerra nunca acabou. Essa é a realidade da Coreia do Norte e da Coreia do Sul desde 1953. Mais de 7 décadas se passaram. Mas, no papel, os dois países continuam em estado de guerra. O cessar-fogo que parou os combates não trouxe a paz definitiva. Hoje, vamos mergulhar nessa história marcada por tragédias, divisões, ideologias e consequências que ainda ecoam no mundo moderno. A Guerra da Coreia começou em junho de 1950, quando tropas da Coreia do Norte atravessaram o paralelo 38, a linha que dividia a península após a Segunda Guerra Mundial. O ataque pegou o mundo de surpresa. Era o primeiro grande conflito da Guerra Fria, colocando frente a frente duas potências globais. De um lado a União Soviética e a China apoiando o Norte. De outro, os Estados Unidos e uma coalizão da ONU ao lado do Sul. O que parecia ser uma guerra regional rapidamente se transformou em um confronto ideológico entre capitalismo e comunismo. As batalhas foram brutais. Milhões de soldados marcharam, e cidades inteiras foram reduzidas a cinzas. Famílias foram separadas para sempre, e a Península Coreana se tornou um campo de destruição. O paralelo 38, que era apenas uma linha no mapa, passou a simbolizar uma divisão quase impossível de ser superada. Mas por que, depois de tanta dor, essa guerra nunca foi oficialmente encerrada? Em 1953, foi assinado o Acordo de Armistício Coreano. Ele parou os combates, criou uma zona desmilitarizada que existe até hoje, e estabeleceu que cada lado manteria o território que ocupava naquele momento. No entanto, esse armistício não foi um tratado de paz. Ele foi apenas uma pausa nos tiros, não o fim da guerra. As negociações de paz esbarraram em diversos obstáculos. Questões sobre prisioneiros de guerra, disputas políticas e a pressão da Guerra Fria tornaram impossível chegar a um consenso. Os Estados Unidos queriam garantir que o Sul ficasse protegido, enquanto a União Soviética e a China tinham interesse em manter o Norte forte como barreira contra o Ocidente. Resultado, nenhuma parte abriu mão, e a assinatura de um tratado de paz nunca aconteceu. Com o tempo, essa ausência de acordo definitivo deixou marcas profundas. A Coreia do Sul se transformou em uma potência tecnológica e econômica, símbolo de modernidade. Já a Coreia do Norte seguiu outro caminho, fechada, militarizada e governada por um regime que mantém sua população isolada do resto do mundo. A fronteira entre os dois países, conhecida como Zona Desmilitarizada, é até hoje uma das regiões mais tensas do planeta. E não pense que essa tensão ficou no passado. Até hoje, confrontos ocasionais, testes nucleares e discursos inflamados lembram o mundo de que essa guerra ainda não acabou. Tecnicamente, qualquer incidente pode reacender o conflito, pois no papel, não existe paz entre as Coreias. Agora pare para pensar, se você fosse um cidadão coreano, como se sentiria vivendo em um país que está, oficialmente, em guerra há mais de 70 anos? Esse conflito moldou não apenas a Península Coreana, mas também a geopolítica mundial. Ele influenciou a presença militar dos Estados Unidos no Pacífico, aproximou a China do palco global e manteve viva a disputa ideológica entre diferentes sistemas de governo. E mesmo em pleno século XXI, essa história ainda não chegou ao fim. A Guerra da Coreia permanece como um lembrete incômodo de que nem sempre os conflitos mais sangrentos têm um ponto final. Se você achou esse tema interessante, prepare-se, porque no próximo vídeo vamos explorar como a Guerra Fria transformou o mundo em um tabuleiro de tensão constante, com crises que quase levaram a humanidade ao limite. Então não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que você pensa desse conflito que nunca terminou. Curta o vídeo e ative o sininho para receber as próximas notificações. Você já parou para pensar que existe uma guerra que começou há mais de 70 anos e nunca acabou? Pois é, essa é a história da Guerra da Coreia, um dos conflitos mais importantes do século XX e que continua influenciando o mundo até hoje. Em 1950, o mundo ainda se recuperava da Segunda Guerra Mundial, quando algo inesperado aconteceu. Tropas norte-coreanas cruzaram o paralelo 38, a linha imaginária que dividia a Península Coreana, e invadiram o Sul. Foi assim que começou o primeiro grande conflito da Guerra Fria. Mas calma, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender melhor. Após a derrota do Japão, em 1945, a Península da Coreia foi dividida em duas. Ao norte, uma região sob influência soviética, e ao sul, uma área controlada pelos Estados Unidos. O que era para ser uma divisão temporária, acabou virando um abismo ideológico que separa as duas Coreias, até hoje. O que muita gente não sabe é que essa guerra mobilizou o mundo inteiro. Pela primeira vez na história, a ONU organizou uma força militar internacional para defender a Coreia do Sul. Soldados de 16 países diferentes,
lutaram lado a lado contra o avanço norte-coreano, que tinha o apoio da União Soviética e da China. Durante 3 anos, o conflito foi brutal. As tropas avançavam e recuavam como um cabo de guerra sangrento, devastando cidades e separando famílias. Até que em 1953, depois de milhões de mortes, as duas partes assinaram um armistício. Mas atenção, não foi um tratado de paz. Foi só uma pausa nos combates que dura até hoje. E sabe qual é a parte mais impressionante? Entre as duas Coreias existe uma faixa de terra de 4 quilômetros de largura, chamada Zona Desmilitarizada. É o lugar mais militarizado do planeta. Irônico, né? Ali, soldados dos dois lados se encaram 24 horas por dia, 7 dias por semana, há décadas. O resultado? 2 países que não poderiam ser mais diferentes. Ao norte, um regime fechado, com pouco contato com o mundo exterior. Ao sul, uma potência tecnológica que você conhece bem, é de lá que vêm seus smartphones Samsung, seus K-dramas favoritos e o K-pop que bomba nas paradas mundiais. Mas essa história não acabou. Até hoje famílias permanecem separadas, sem poder se encontrar ou trocar mensagens. As tensões continuam altas. Com testes de mísseis no norte e exercícios militares no sul, é como se o tempo tivesse parado em 1953 naquela região. A Guerra da Coreia nos ensina uma lição importante. Conflitos não têm vencedores reais, só deixam cicatrizes que demoram gerações para curar. E, mesmo, Road. Em 2024, essa história continua relevante para entender as tensões geopolíticas na Ásia e no mundo todo. Se você se interessou por essa história fascinante e quer aprender mais sobre eventos históricos que moldaram nosso presente, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que curtem história e geopolítica. Nos vemos no próximo vídeo.